Bom, pessoal, 5h em ponto, o pessoal já vai entrando pouco a pouco. Hoje nosso encontro, ele toca três temas que, às vezes, para as empresas pequenas e médias, são um pouco diferentes do que para as empresas maiores, porque a ética e a integridade é um tema que é comum para todos nós. Porém, o marketing e as finanças sustentáveis, ele tende a funcionar de forma diferente nas empresas menores. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e aproximadamente às 6h15 da tarde vai entrar o senhor Guilherme Pinheiro, que ele é do Pacto Global da ONU, e ele vai trabalhar com a gente, vai explicar um pouquinho sobre a iniciativa, tá bom? Estou achando a tela aqui. Vamos lá. Nossa agenda, então, começa hoje com ética e integridade, marketing sustentável em pequenas e médias empresas, finanças sustentáveis e pacto global. Tá? E por que tudo começa com ética e integridade? Porque, na verdade, são dois conceitos que a gente tem que ter presente sempre quando formamos uma empresa ou quando somos parte de uma empresa, pensando diretamente de que a ética são princípios morais e valores, e a integridade nada mais é do que ser consequente com esses princípios e valores que nós mesmos praticamos ou que nós mesmos divulgamos. Então, a tabela que eu estou apresentando para vocês, ela apresenta um pouco como trabalham esses dois conceitos, porque, como comentei, a ética são nossos princípios e valores internos, e a integridade é como somos consequentes com eles, ou seja, nós queremos respeitar os direitos humanos, então temos que fazer ações para respeitar os direitos humanos. Então, a integridade, ela existe do ponto de vista prático. Mesma coisa que a abrangência da ética, ela envolve todos os nossos aspectos da vida cotidiana e, portanto, não se limita somente aos negócios. A gente trata a ética na forma como formamos os nossos filhos, nos relacionamentos que temos com colegas de trabalho, amigos, etc. Porém, a integridade, ela é própria do ambiente empresarial, no caso do que vamos ver hoje, e especialmente nos conceitos de governança do ESG. A gente sempre que fala do ESG, a gente começa pelo ambiental, mas na verdade tudo tem que começar pela governança, e destacando sempre o nosso princípio ético e a nossa integridade, porque o ESG, ele não funciona se nós não agimos de acordo com os princípios ou com os valores da empresa. Assim que quando a gente trata qualquer aspecto do negócio, nós temos sempre que tratar ele da forma que cause o menor impacto ambiental possível, que cause zero impacto negativo nas pessoas e na sociedade. Então, por isso que a ética e a integridade são como o primeiro valor ou o primeiro princípio que nós temos que tratar nos conceitos ESG, e ele é que envolve os outros dois temas que vamos tratar hoje, que são o marketing e as finanças sustentáveis. Tá? A linha do exemplo, por exemplo, da ética é respeitar os direitos humanos, agir com honestidade e justiça e ser responsável. Porém, a linha de integridade é cumprir com as promessas, cumprir com as leis trabalhistas, cumprir com os acordos de contrato, cumprir com os acordos com os clientes. Então, acontece muito às vezes especialmente quando a gente cria a nossa matriz de materialidade, quando a gente começa a fazer ações ESG, que a gente começa a criar e a inventar muitas ações específicas que às vezes nós não estamos de acordo, e é nesse momento que a gente tem que pensar se realmente ela vai ser sustentável no tempo ou não. Tá? A parte de integridade, nas consequências que nós temos, é basicamente uma promoção de confiança. A gente, pelo fato de agirmos de forma íntegra, ganhamos confiança de clientes, de colaboradores, inclusive da sociedade, e a todos os processos da empresa. Qual é o problema que temos com a ética e a integridade? O problema que temos, basicamente, às vezes temos conflitos éticos ou conflitos de integridade que temos que enfrentar
ao momento de fazer o negócio, de fazer o produto. E para fazer um exemplo muito mais prático, eu vou exagerar um pouco a forma como a gente vai fazer esse trabalho, considerando um exemplo da vida cotidiana. Então, o que é um conflito ético? É, na verdade, como é que eu vou agir perante uma situação específica. Então, a gente comenta, especialmente nos nossos cursos de integridade aqui dentro da CERTAS, uma situação que é um pouco exagerada, mas vocês sabem que os trens, eles não podem parar. O trem, ele avança e, basicamente, para ele frear, ele demora muito tempo. Então, se um trem vem numa via e ele tem a possibilidade de ou desviar e matar uma pessoa, ou continuar reto, e no caso aqui do desenho, matar 5 pessoas, e vocês têm o controle de tomar essa decisão, o que a gente faz? E aqui eu pergunto para todos os presentes, o que vocês fariam perante essa situação? Está vindo um trem a toda velocidade, impossível parar esse trem, a única coisa que vocês podem fazer é desviar ele de caminho. Para onde vocês iriam? Não sei quem tem, quem está com o microfone hoje, que gostaria de comentar isso. Kelly, Luana, Cristiane, qual seria a tua decisão nesse caso? Bom, a princípio parece ser bem óbvio uma pessoa só, né, em vez das 5. Exatamente. Nosso conceito ético deveria dizer, efetivamente, minimizar o impacto, ou seja, uma pessoa só, eu viro a chave para que ele bate uma pessoa só, mas aqui onde pode entrar o conflito, e se a gente coloca uma variável extra, essa pessoa só é um filho de vocês, é a mãe de vocês, ou é a pessoa que vocês mais amam no mundo? O que vocês fazem nesse momento? E do outro lado é um monte de estranho. Muda tudo. Muda tudo, né? E esses conflitos éticos a gente vive na vida, e por isso eu sei que esse conceito aqui ele é muito, muito exagerado, mas a gente se enfrenta a eles, às vezes, no dia a dia, em situações de, tive um vazamento de dados, será que eu comunico ou não comunico? Poxa, tive um vazamento de dados, ninguém percebeu, ou eu acho que ninguém percebeu. Ou outro caso, saiu um lote do meu produto que eu sei que ele está danificado e se eu aviso e freio, a empresa vai perder muito dinheiro. O que a gente faz perante um conflito ético de menor envergadura? E a resposta para isso é seguir a regra, seguir a lei, seguir a norma, porque, obviamente, a gente não vai enfrentar um conflito ético na empresa, e tomara que a gente nunca enfrente num caso de vida ou morte, onde a gente tenha que tomar uma decisão tão dura. Mas os conflitos éticos, eles acontecem em todo momento da empresa, da vida da empresa, sempre tem algum problema de alguma discussão, vimos algum colega de trabalho fazendo algo errado, e a gente precisa ter um parâmetro para tomar uma decisão da forma que seja a mais correta possível. E para isso é que nós temos as políticas que nós conversamos na primeira aula, e por isso que nós criamos essas políticas. A gente cria a política justamente para gerar um conceito global sobre como queremos agir, sobre como queremos trabalhar, e dessa forma, se em algum momento nos encontramos em um conflito ético, podemos nos apegar na política. As políticas não podem contradizer a lei, portanto, se a política não fala sobre o assunto, a gente tem que ir à lei, e no final, se não está escrito na política, não está escrito na lei, temos que pensar nos valores da empresa ou nos nossos valores como pessoa. Então, a gente consegue ver esses conflitos éticos o tempo inteiro no dia a dia da empresa. E hoje, com as ações ESG, a gente vê muitos desses conflitos éticos, tanto na parte de marketing, como na parte de finanças. Muita gente divulgando muita coisa que não necessariamente faz, e muitas vezes que não é nem possível de se fazer. Então, por isso que eu fiz essa introdução falando um pouco de ética e integridade, porque sem ética, sem integridade, a gente não consegue avançar em todas as ações ESG.
Uma das políticas mais importantes que a gente deve considerar quando começa a criar a matriz de materialidade, quando cria as políticas que vão guiar os nossos caminhos ESG dentro da empresa, é o código de conduta ou a política de compliance. Muita gente vai falar para vocês, não, mas vocês deveriam criar um programa de compliance. Sim. Temos que ser bem honestos de que a melhor opção seria criar um programa, mas nem sempre podemos criar um programa tão estruturado, um programa que considere treinamento das pessoas, que considere investigações, que considere as medidas de controle. Isso tem que acontecer em algum momento da vida das nossas empresas, mas na medida que isso vai acontecendo, a política ou códigos de conduta interno e externo são os que têm que primar no momento de desenvolver nossos produtos, serviços e nosso atuar durante a empresa. E aí, por isso, que agora eu entro na parte de marketing sustentável. Quando eu falo de marketing sustentável, de fato, se vocês procuram na internet o que é marketing sustentável, normalmente aparece como definição básica promover produtos e serviços sustentáveis. Mas não é só isso, porque a gente, quando cria uma empresa ou quando trabalhamos em uma empresa, nós temos sempre um propósito. O nosso produto e serviço ele tem que servir para alguma coisa, ele tem que gerar um ganho para alguém e, obviamente, um ganho para a sociedade. Existem produtos e serviços, por exemplo, existem produtos que eles são prejudiciais para a sociedade. Por exemplo, a indústria do fumo, do tabaco, do fumo, as fábricas de cigarros. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal à saúde, todo mundo sabe que eles afetam milhões de pessoas, e milhões de pessoas, ou milhares de pessoas morrem por ano por conta do cigarro, por conta do álcool e por conta de muitas coisas. Mas isso não quer dizer que essas empresas não fazem ações da ESG, de fato elas fazem. Existem muitos conceitos onde muita empresa de fumo ou de produtos que são prejudiciais à saúde, elas não podem ganhar prêmios de sustentabilidade, elas não podem, às vezes, até participar de fóruns de sustentabilidade ou um ESG, porém, elas fazem muitas ações sustentáveis e elas divulgam isso, às vezes, de forma responsável. Então, não porque o produto e serviço é prejudicial, que a empresa, o CNPJ, ele é totalmente errado na sua criação, no seu atuar. E por isso que, qual é a importância do marketing sustentável? Que ele tem que ser realizado com ética, com integridade, e deve realmente divulgar produtos e serviços que entregam realmente um valor à sociedade, e também deve divulgar as práticas que nós realizamos de forma real e correta. Eu participo semanalmente, no mínimo, um fórum de ESG por semana. E, às vezes, chega até da tristeza que a empresa fala, não, porque nós temos zero emissão de carbono. Sim, isso pode ser, mas não provam nada, não demonstram nada, ou não mostram essa neutralização, somente uma verbalização. Então, essa verbalização no marketing, ela tem que ser demonstrada ou deve ser passível de demonstrar. Eu participei até de um fórum essa semana ainda, não, foi semana passada, onde a pessoa falava que alcançou todas as metas das ODS, das 17 ODS, e como é possível que uma empresa de serviços alcance metas que são, por exemplo, erradicação da pobreza, conservação dos mares, das águas, conservação da terra, como não, a gente tem que ser transparente, aberto, e tem que dizer o que realmente a gente está fazendo e está medindo. Então, por isso que, na minha visão, a importância do marketing sustentável é divulgar tudo que você faz, as vantagens do teu produto para o planeta, para a sociedade, como for, de forma responsável, de tal forma que a gente não minta nessa divulgação. Às vezes eu vejo relatórios de sustentabilidade de grandes empresas relacionadas com fornecedores. Eles chegam e falam os 100% da nossa cadeia de suprimentos, dos seus fornecedores, são ambientalmente responsáveis. Aí me chama a atenção que estranho como é que ele consegue analisar essa responsabilidade ambiental na cadeia inteira, empresas gigantes que têm mais de 10 mil fornecedores. Aí eu fiz a pergunta pela internet,
E uma delas respondeu que porque nenhuma dos fornecedores deles tem multas no IBAMA, por exemplo. Sim, é um parâmetro quando a atividade é potencialmente poluidora, portanto, é possível que se não tem multa, a empresa seja realmente ambientalmente responsável, porém, não necessariamente, porque não ter multa significa que ninguém nunca pegou a empresa fazendo algo errado, mas, por exemplo, a Certras, como empresa de serviços, eu jamais vou ter uma multa do IBAMA porque a minha atividade não é potencialmente poluidora. E isso implica que a Certras é ambientalmente responsável? Não necessariamente. Nós vivemos durante muitos anos sem coleta coletiva de lixo, a gente gastou muito papel durante os anos, a gente não media nada, de fato. Hoje em dia não podemos nem dizer que estamos 100%, de fato estamos longe ainda de chegar à neutralização de carbono. Fizemos muitas coisas, reduzimos o papel, temos algumas ações específicas de redução de uso de combustível, etc. Algumas foram por casualidade, algumas, por exemplo, as diminuições das viagens aconteceram depois da pandemia, quando apareceram essas reuniões online, que agora a gente efetivamente consegue ver e medir quantas viagens economizamos e, portanto, podemos medir consumo de combustível. Porém, a gente não pode dizer que já chegamos num modelo onde somos totalmente ou ambientalmente responsáveis 100%, porque não chegamos. Ou seja, essa é uma meta que é um processo que ele vai acontecer no tempo. Outro exemplo, um cliente uma vez mandou uma mensagem pedindo o nosso relatório de neutralização de carbono o nosso certificado de neutralização de carbono. Hoje, se vocês escrevem neutralizar carbono na internet, vocês acham 10 ou 20 empresas onde vocês preenchem um formulário, ele fala, você emite tantos toneladas de carbono por ano e se você paga R$1.000, eu te mando o seu certificado de neutralização. Mas isso tampouco é real, ou seja, antes de poder preencher esse formulário e neutralizar, eu preciso inventariar, medir, reduzir, e depois que eu reduzo e tenho tudo controlado, aí recém eu consigo talvez chamar uma empresa que poderia certificar que nós reduzimos o carbono 100% e somos net zero. Mas chegar e pagar por um certificado net zero somente faz com que a gente esteja divulgando uma prática sustentável incorreta, porque, lembrando a aula anterior, primeiro temos que entender, para depois medir e para depois gerenciar. Não podemos fazer ao contrário. Então, o que nós podemos fazer quando somos pequenas e médias empresas? Por exemplo, podemos construir nossa marca sustentável autêntica. Nós já começamos a trabalhar isso. Primeiro falamos do que é o ESG, já entendemos, falamos das nossas políticas. Eu recomendo fortemente que, além de uma política geral da empresa, vocês considerem uma política de integridade e também considerem uma política ambiental e também considerem uma política de direitos humanos, que pode estar tudo no mesmo documento, não precisam ser documentos separados, mas a gente tem que entrar e ver as políticas que são as regras extras para que a gente consiga trabalhar com integridade. E tudo que a gente faz tem que ser autêntico, e essa parte da autenticidade, para mim, é a mais importante, porque não se trata de mostrar esse selo verde de nós fazemos tudo perfeito, senão se trata de mostrar que nós estamos no caminho de alcançar, como se diz em qualidade ISO 9000, a melhora contínua. Se a gente alcança a melhora contínua, em algum momento, ou sempre vamos estar melhorando, nunca chegaremos na perfeição, mas estamos nos aproximando a ela. Engajamento com clientes por meio de valores compartilhados. Eu gosto muito dessa parte do marketing sustentável, porque é a parte que nós, como fornecedores, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente, às vezes, começa a fazer práticas e fala para o cliente, nós somos ESG, nós temos práticas sustentáveis, porém, nós não nos perguntamos o que o cliente espera de nós. E essa é uma parte que é muito importante, porque na medida que o cliente usa o nosso serviço, e se nós temos capacidade de reduzir emissões e de deixar uma marca de sustentabilidade, ele também consegue apresentar nos seus relatórios como ele está conseguindo isso por meio da gente, que é o que eles chamam o escopo 3, que são as emissões indiretas. Então,
uma coisa interessante que a gente tem que ver, que a gente conversou isso sobre a matriz de materialidade, mas é saber quais são os objetivos do nosso cliente em matéria de sustentabilidade e ESG. Eu vi essa semana uma apresentação do Pacto Global da ONU, que, na verdade, o Pacto Global tem vários movimentos, vocês vão ver isso hoje, mas era um movimento justamente de clima, e apresentou a Pricewaterhouse e apresentou a Siemens. E era muito legal na apresentação da Price, onde eles falavam que eles queriam alcançar os 100% dos fornecedores com ações ESG efetivas, ou com medição de pegada de carbono, na verdade, no caso da apresentação, daqui até 2025, ou seja, que 100% das empresas que eles contratam, eles façam inventário de carbono, façam medições e consigam reduzir as suas emissões até o ano que vem. É uma meta muito ambiciosa, de fato, o representante falou que no ano passado eles chegaram a 25%. É possível? É possível. A meta é ambiciosa? Com certeza é, mas não é impossível. Então, é uma das coisas que a gente comenta aqui no curso, de que em algum momento, já seja esse ano ou no ano que vem, à medida que se aproxima a Agenda 2030, vai acontecer é que os grandes fornecedores, ou perdão, os grandes compradores vão começar a exigir de nós fornecedores provas do que a gente está fazendo, porque nossas metas têm que estar alinhadas com as metas deles. Se nós não alinhamos com as metas deles, a gente pode ficar de fora em algum momento. E, finalmente, temos estudos de casos de empresas que alcançaram o sucesso com o marketing sustentável. Particularmente, eu não conheço nenhuma empresa que possa dizer, porque eu fiz marketing sustentável ou porque eu fiz ações ESG, eu alcancei o sucesso. Porém, conheço uma quantidade incrível de empresas que não fizeram nada ou que mentiram no seu marketing sobre sustentabilidade, que se deram mal. Então, o que a gente tem que entender com as ações ESGs, de que elas têm que ser feitas porque vem de dentro para fora, porque a gente realmente quer agregar valor, porque realmente a gente está atrás de entregar um excelente produto que agrega valor às pessoas, aos clientes, à cidade, que a nossa empresa vai agregar valor, e fazer isso. E, por fazer isso, nós vamos ter um ganho considerável e, se os nossos clientes, que no caso, a maioria de vocês são homologados na CETRAS, e, portanto, eu posso garantir que todos os nossos clientes compradores, eles sim estão muito de olho na sustentabilidade, em algum momento eles vão virar a chave e vão falar, se você não tem ações sustentáveis, você não vai poder fornecer mais para mim. Quando vai acontecer, realmente eu não sei, porque obviamente existem certos graus de dependência de empresa para empresa, porém, tudo indica que em algum momento isso vai acontecer e por isso que nós estamos fazendo esse curso hoje, porque em algum momento nós, como Sertras, vamos ter que dizer para os compradores, aqui vocês têm todos os fornecedores Platinum, Ouro, Prata, simplificados, e desses Platinum que temos aqui, esse grupo pequeno demonstrou com provas reais que eles realizam ações ESGs e, portanto, eles melhoram de forma contínua. O ponto principal da fala do marketing sustentável é: vocês têm que divulgar sempre todas as suas ações na medida que elas vão acontecendo. Evitem divulgar ações por fazer. Por exemplo, agora com a crise do Rio Grande do Sul, muitas empresas saíram. A minha empresa apoia o Rio Grande do Sul, a minha empresa apoia, faça seu Pix, faça sua doação. Eu acho super legal, muito, muito legal divulgar isso, porém é uma ação que ela tem que perdurar no tempo, depois eu tenho que prestar contas. Então, de todas as empresas, não sei se vocês viram tudo isso no LinkedIn, de todas as empresas que apresentaram esse assunto do Rio Grande do Sul, esse marketing, quantas depois prestaram conta do que fizeram? Na minha visão, pouquíssimas. Existiram empresas emblemáticas, inclusive clientes das Sertras como a Taesa, a Yara, que fizeram a campanha de doação, que depois mostraram quanto foi arrecadado, quanto a empresa colocou além de dinheiro, trabalho voluntário que foi feito por parte da empresa, e isso é o que tem que acontecer. Não basta somente divulgar a primeira parte. Vamos fazer, olha como nós fazemos.
nós também temos que divulgar os resultados, como foi aplicado e prestar contas. Por isso que, hoje em dia, existe um conceito muito forte, que é o greenwashing, que é a gente começar a divulgar coisas que não são efetivas ou que não acontecem, e é o que nós temos que evitar. E, às vezes, a pressão dos compradores, porque nós sejamos sustentáveis, nos faz começar a fazer divulgações sobre o que nós fazemos que são um pouco exageradas ou vão além do que realmente acontece. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês têm alguma ação de divulgação propriamente tal sobre o que as suas empresas fazem? Vocês discordam de mim? O que vocês acham nas empresas de vocês? Estou com 16 pessoas aqui hoje, me contem um pouquinho. Adriana, você sempre comenta, especialmente que para você envolve essa parte da comunicação, né, Adriana? Você deve viver isso no dia a dia. Alguma vez alguém te pediu para divulgar alguma coisa falsa, por exemplo? Não, falsa não. Boa noite. Mas me incomoda um pouco, às vezes, essa questão do marketing superficial, sem continuidade. A gente tenta realmente orientar os clientes a não entrar nessa. E uma coisa que você falou do Rio Grande do Sul, que me incomodou de certa maneira, mas eu confesso que eu não fiquei ainda com uma opinião formada, porque, por outro lado, pode ser que seja a tua capacidade naquele momento de ajudar. Mas me incomodou ver algumas empresas, aliás, muitas, fazendo de cabeleireiro, que estava fazendo promoção na semana no salão, para quem fizesse alguma coisa e doava parte para o Rio Grande do Sul. Eu faço cursos, por exemplo, né, também. Gente vendendo curso e dizendo que 50% da arrecadação seria destinada para uma doação. Eu não sei, isso me incomoda um pouco, mas por outro lado, de repente, se você é pequeno, você não consegue doar tanto, você não consegue doar o básico se você não aumentar a tua receita. O que você acha disso eticamente? Ou seria pegar carona numa desgraça e eu não sei, eu fico meio assim, com medo de fazer essas coisas, sabe? Eu concordo com você, Adriana. De fato, é isso que me incomoda. Ou seja, tá, efetivamente, eu nem estou falando de que nossa obrigação doar e ajudar. Obviamente, a gente faz isso de acordo com os nossos princípios internos, com os nossos princípios éticos internos. Mas o que me incomodou muito das campanhas foi isso, de, tá bom, vou doar 50%, mas cadê a doação? Ou seja, ou foi somente uma campanha para trazer mais gente? Será que trouxe mais gente? Aqui na Sartras a gente discutiu um pouco isso e a gente decidiu não divulgar nada do que a gente queria fazer, porque, na verdade, foram ações pessoais e não foram ações da empresa. Cada um fez o que quis fazer, mas nós, como empresa, não quisemos fazer porque sentimos que, de alguma forma, poderia ser prejudicial ficar, não sei se aproveitando ou ficar gerando um marketing de uma situação que realmente é trágica. Ou seja, nós temos um cliente, por exemplo, onde uma das nossas clientes, que a gente tem contato direto, perdeu a casa. Então, é como quando a gente ligou para ela para saber se estava tudo bem, ela falou, não está bem, estou na casa de parentes, a minha casa foi totalmente inundada e destruída. Então, são coisas que a gente, além de ver o assunto de forma geral, tivemos muitas experiências de pessoas, clientes e amigos que moram lá, que viveram isso na pele, então a gente considerou que não era interessante divulgar dessa forma. Mas você tem toda a razão, ou seja, houveram muitas campanhas que a gente não tem ideia se aconteceram, se não aconteceram, se foram realmente feitas ações, e aí onde vem o problema. O ponto é, o cabeleireiro e tudo isso, ele não presta conta mais do que para seus clientes, mas nós temos que prestar conta para nossos clientes. Então, se eu coloco aqui na Sertras, eu fiz uma campanha específica, ou você, na Inter, eu fiz uma campanha específica, eu deveria gerar um relatório para os meus clientes dizendo, olha, esse foi a efetividade da campanha, e às vezes não é efetiva, tá? Às vezes a gente faz um monte de coisa que não deu certo, e parabéns pela iniciativa, não deu certo, vamos tentar da próxima. Mas por isso que eu sou um pouco receoso com o marketing sustentável, porque eu lembro que tem uma faculdade que falava que todos os cursos falavam de sustentabilidade, mas não sei até que ponto, não sei, aula de química pode ser sustentável, ou seja, ou como eles injetaram a sustentabilidade em todos os cursos, talvez conseguiram,
mas não sei, eu tenho algumas dúvidas com respeito a isso. Obrigado, Adriana, Nada. pelo comentário. Mais alguém quer comentar? Não sei, Pedro, Caroline, vocês também têm. Pedro é do Grupo Tigre, grandes empresas. Comenta um pouquinho. O Grupo Tigre sempre presente nas ações, né? E vocês são do Sul? Então, a gente tem muito cuidado nas comunicações, a gente tem a preocupação de sempre comunicar aquilo que a gente faz, não passar mensagens com contexto que as pessoas elas fiquem confusas ou que possa passar uma outra interpretação, mas a gente ainda, hoje, né, no ponto de ESG, a gente olha muito mais para dentro do que para fora. A gente está estruturando muito a nossa estratégia e ações do programa antes de divulgar e fazer marketing em cima disso, principalmente pela questão ética que você estava comentando antes, sabe? Ah, que legal, Pedro. Vocês tiveram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, colegas afetados? Vocês tiveram clientes ou fornecedores afetados? A gente teve alguns fornecedores, prestadores de serviço, clientes tivemos, sim. Colegas, alguns, a gente não tem operação no Rio Grande do Sul em si, a gente fica em Santa Catarina e no Paraná, né? A gente tem uma operação em cada estado. E como você comentou, né, a gente fez doações pessoais, né? A gente se juntou no escritório, nas fábricas, recolhemos doações e contribuímos com isso, mas foi algo pessoal. Partiu dos nossos profissionais, não foi algo com a organização, né? A empresa em si preferiu se juntar com as outras empresas e entender como conseguiria ajudar, né, nesses momentos. Mas assim, sem pensar em marketing, né? Pensar em tentar reduzir impacto, principalmente. Ah, perfeito, Pedro. Muito obrigado pela contribuição. Imagina. Bom, mas por isso, às vezes quando eu falo de marketing sustentável pode parecer um pouco contrário, mas basicamente a mensagem sempre apliquemos o marketing para divulgar o que a gente realmente faz, para que a gente realmente mostre as ações, mostre um produto, mas não apliquemos para exagerar as nossas ações. Vamos lá. Agora vamos para as finanças sustentáveis. E aqui nós temos uma grande diferença entre finanças sustentáveis para uma grande empresa e finanças sustentáveis para as pequenas e médias. Porque se vocês colocam no Google de novo, fale sobre finanças sustentáveis, ou o que são finanças sustentáveis, ou as vantagens, benefícios das finanças sustentáveis, tudo que aparece você vai ter melhor acesso a crédito, você vai ter grandes investidores atrás de você, porque você é sustentável, e isso não necessariamente acontece com as pequenas e médias empresas. Por quê? Porque a gente ainda depende dos critérios de avaliação dos bancos. Eu sei que tem muito banco que ele pede o relatório de sustentabilidade, que ele pede, inclusive, as nossas ações ESG, com a promessa de que teremos juros menores e tudo isso. Porém, na prática, com os empresários que eu converso no dia a dia, isso não está acontecendo de forma tão pragmática. Se comenta da carta que teve o CEO da BlackRock, onde ele falou de sustentabilidade, onde eles iam investir tudo em empresas sustentáveis e depois, anos depois, ele voltou atrás. A gente, na verdade, tem que entender de que tudo que nós fazemos da ESG, ele tem que vir da nossa empresa, não por conta do benefício direto que isso gera. Então, basicamente, o que são as finanças sustentáveis? Considerar, para pequena e média empresa, para todo mundo, mas considerar, na hora de nós pensar em investimentos que nós vamos fazer, ou que nós vamos pegar, critérios de sustentabilidade. Por exemplo, vamos investir, vou dar um caso nosso também, nós estamos mudando para uma sede nova, vamos investir uma certa quantidade de dinheiro na sala nova, na obra, tudo que isso tem a ver. Quando a gente vai tomar essa decisão, a gente precisa forçar a utilizar ou a nos fazer perguntas com respeito à sustentabilidade em todos os sentidos. Por exemplo, a empresa que nós contratamos para fazer a obra, ela é regular no mercado, ela tem os trabalhadores regulares, ela está respeitando os direitos dos trabalhadores, ela está pegando todo o desperdício, entulho, lixo e dispensando ele de forma correta, ou está simplesmente jogando na rua para que o caminhão da cidade venha e pegue. Então, são coisas que a gente tem que se perguntar numa pequena empresa, porque na grande empresa, o que está muito sendo visto em matéria de finanças sustentáveis se eu tenho ações ESG, eu sou da Bolsa,
Eu tenho a norma do B3 que me obriga a mostrar isso, desde sempre eu tive o indicador EASY da Bolsa de Valores também, onde eu tenho que mostrar as minhas práticas, e agora tem outras normas que mostram que eu, quando faço meu relatório financeiro, tenho que mostrar no relatório de auditoria todas as práticas sustentáveis. Mas como pequena e média empresa, nós não temos essas obrigações hoje, mas como falei, nossos clientes eles têm, portanto, nós também temos a obrigação de fazer internamente para mostrar para o cliente o que estamos fazendo. Então, por que as finanças sustentáveis são essenciais? Basicamente, para manter as finanças saudáveis, ou seja, a gente precisa manter o equilíbrio, um pouco do que a Adriana falou, não adianta a gente ficar fazendo ações, a gente, como empresa, nosso dever é que a empresa seja estável financeiramente, porém, nós temos que, aí onde entra a ética, que a gente falou na primeira sessão, nós não podemos ser estáveis ou ganhar dinheiro de forma descontrolada e desrespeitando outras normas. Lembre-se do caso das vinícolas, do trabalho escravo que apareceu faz tempo atrás. Para mim, esse é um exemplo que eu sempre falo, a culpa disso aí é todo um esquema entre o gestor do contrato, o comprador e o fornecedor. Por quê? O cara precisava de 60 pessoas de um dia para outro. Em que planeta uma empresa que fatura R$ 2.000 por mês ia conseguir 60 pessoas do nada? Ou seja, existiam indícios de que alguma coisa estava errada ali, de que da onde ele ia conseguir essas pessoas? E aí onde foi que o gestor ou o responsável naquele momento, porque a gente sempre bota a culpa no CNPJ, o problema é que no CNPJ trabalham 500.000 pessoas, a culpa é de uma pessoa pontual que não utilizou um critério ético de integridade, que fez vista grossa do que estava acontecendo, que não analisou, ou seja, era tão simples. Se vocês pegavam o CNPJ daquela empresa, o capital social era de, não sei, acho que R$ 2.000. Da onde ele ia conseguir tanta gente da noite para o dia? Então, a gente quando faz um investimento, a gente quando vai fazer alguma coisa, a gente tem que forçar os critérios de estabilidade para que a gente tenha certeza que não está causando um impacto grande ou que está evitando riscos de que aconteçam coisas como que aconteceram naquelas empresas de vinho, onde realmente existia um trabalho analógico escravo, onde a pessoa era basicamente catada na rua, era mandada para o campo e sem nenhum benefício, sem nenhum artigo de proteção pessoal, sem nada. Então, isso é o que a gente tem que sempre considerar em todos os projetos. Orçamento responsável, gestão de fluxo de caixa, volto a insistir, a gente tem que manter a empresa equilibrada financeiramente, não adianta a gente fingir, se a gente está perdendo dinheiro, estamos a ponto de falir, a gente deveria desviar todos os recursos para conseguir alcançar a estabilidade, é assim que uma empresa sobrevive, eu não vou sobreviver de empréstimos bancários, nem de empréstimos dos sócios, a gente vai sobreviver de vendas, aumento de vendas, redução de custos, mas sempre aumento de vendas e manter essa estabilidade financeira. E quais são as empresas que alcançaram a estabilidade financeira por meio de práticas sustentáveis? Bom, de pequenas e médias empresas, realmente, eu não conheço uma empresa que alcançou a estabilidade financeira fazendo somente ações sustentáveis, tá? Mas sim, como eu comentei, conheço empresas que tiveram grandes problemas por não fazer. E hoje, cada vez mais, os nossos clientes compradores, eles vão começar a exigir ações. Tem um cliente nosso que, hoje, o ex-gerente, porque ele saiu, ele não está aqui, mas ele comentava, ele mostrou até abertamente na jornada anterior, a matriz de seleção de fornecedores considerava até um 10% mais, pagar até um 10% mais caro, caso a empresa demonstrasse ações reais ESG, ou demonstrasse que estava cumprindo uma trilha ESG. Muita gente questionava ele, mas a minha empresa é pequena, não tem um gerente ESG, eu não tenho uma área, e ele falou, não, aqui não se trata de ter uma área ou ter um gerente, se trata de tomar ações, ou seja, de considerar os critérios de sustentabilidade para tomar uma decisão, para criar um novo produto. É como na hora que eu vou comprar um carro, e voltando àquele assunto que eu falei para vocês, será que é sustentável que eu troque toda a minha frota de gasolina para eletricidade? Aparentemente sim, porém não necessariamente.
se eu tenho 100% dos meus carros elétricos e muita gente faz viagens mais longas, a rede de abastecimento elétrico de carros hoje em dia não é tão legal, não é tão fácil ter. Talvez eu vou ter que ficar alugando carros a combustão, que contaminam muito mais do que se eu tivesse um carro a combustão próprio, com boa manutenção, ou um carro híbrido. Portanto, quando a gente toma essas decisões, e por isso que isso é tão importante nas finanças, a gente tem que considerar todo o impacto. Um exemplo nosso, a gente tem um carro híbrido e a grande maioria dos carros a combustão, eles são abastecidos com álcool e a gente forçou a abastecer o carro híbrido com álcool. Não funcionou, porque com álcool o carro híbrido, ele rendia muito menos do que com gasolina, então quando a gente utilizava o carro, a gente tinha que ir no mínimo 2 vezes mais vezes ao posto para reabastecer. Se você começa a medir todo o impacto que usa, em perda de tempo, em uso da máquina e tudo mais, a diferença entre abastecer com álcool e gasolina não era vantajosa para efeitos da redução de pegada de carbono, por exemplo, para nós. Então, quando a gente toma uma decisão, ela tem que ser tomada de acordo aos princípios de integridade, de acordo com a efetividade para o negócio e sempre reduzindo o máximo possível do impacto. E se a gente muda a matriz energética de um dia para outro, o mundo para. Então, a gente precisa ter isso em foco sempre, mas com a calma que isso gera para a gente. Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, com respeito a finanças sustentáveis, marcas sustentáveis, os módulos eles já vão estar disponíveis, vocês vão poder ler todos os textos, vocês vão ver inclusive nos textos opiniões diferentes sobre as duas áreas. Mas agora eu quero apresentar para vocês, eu já vou passar a palavra para o Guilherme, que eu vi que ele entrou, o Pacto Global da ONU, que é uma das iniciativas que existem, na minha opinião pessoal, a principal iniciativa para que a gente alcance a Agenda 2030, que é da ONU, para que a gente realmente consiga gerar ações ESG de verdade. Eu, na verdade, conheci o ESG em 2019, 2018, numa conversa onde um comprador, que é o Douglas, hoje ele é palestrante, mas ele me perguntou, Rodolfo, vocês, no certo, estão fazendo o que com respeito à avaliação ESG de fornecedores? Eu nem entendi a sigla. Então, a gente começou a estudar o ESG. Naquela época, a gente começou a fazer ações, nos reunimos, a empresa era muito, muito menor, então nos reuníamos para ver o que a gente poderia fazer. E nessa fase de estudo, a gente começou a fazer algumas ações, poderíamos dizer que calculadas, como, por exemplo, a redução de papel. Porém, desde que a gente fundou a Sartras em 2014, a gente sempre fazia a pergunta para os fornecedores, você é membro do Pacto Global da ONU? E nós não éramos membros do Pacto Global da ONU. Por quê? Porque na minha cabeça, ser membro do Pacto Global da ONU era para empresas que já tinham toda uma estrutura que poderiam aplicar e ganhar uma espécie de selo, e eu estava totalmente equivocado. A gente assinou o Pacto Global em 2022, eu acho, e a gente assinou em conjunto com o Pacto Global, a gente também se associou a outros frameworks, como o Instituto Ethos e tudo, mas como empresa, a informação que chegava para a gente era tanta que a gente não dava conta de gerenciar essa informação. E o Pacto Global, ele, na verdade, nos ajudou a poder organizar tudo isso. O Pacto Global, ele é uma iniciativa que nos ajuda e nos ensina a como gerar as nossas metas e como atingir as nossas metas. Para mim, como Sartras, a gente conseguiu avançar muito mais em matéria de ESG em 2 anos com o Pacto Global do que em 8 anos de empresa. Porque o Pacto Global entrega plataformas de educação, nos entrega os movimentos que a gente faz parte, define metas, os movimentos nos cobram, então a gente consegue, inclusive, seguir. Tivemos um programa, por exemplo, no ano passado, acho que foi no ano passado, não sei se a Blenda ainda está aqui, não sei, não, acho que ela teve que sair, mas teve um programa no Pacto Global que chamava Mentor Elas, que era um programa de mentoria para mulheres, totalmente gratuito para os signatários, e a Blenda está aqui, apareceu a Blenda.
E esse programa nos ajudou realmente a entender um pouco o que é o empoderamento feminino na empresa e como podemos aplicar isso na empresa. Blenda, você pode contar um pouquinho para a gente sobre o Mentorelas, como foi para você? Oi, pessoal, posso? Gente, eu acabei de sofrer uma queda de energia aqui enorme, acabei de voltar nesse minuto. Peguei exatamente falando sobre mim, mas com certeza eu posso compartilhar. Eu participei do programa Mentorela, foi a primeira edição que teve com o pessoal do Pacto Global. É um programa muito voltado para a liderança feminina, tá? Então, todas as mentoras são mulheres, o foco ali é realmente ser um grupo de acolhimento, não só de ensino, né? Mas ser um grupo de acolhimento onde a gente vai aprender sobre como estar nessa autogestão, sobre como se comportar, sobre como fazer networking, vários fatores, além das mentorias individuais, né? Então, cada mentorado escolheu 2 temas que tinha mais interesse e foi designado 2 mentoras específicas para acompanhar essa aluna, né, para que ela pudesse ter um direcionamento maior. E aí, assim, é incrível porque são profissionais de mercado e sabem exatamente o que estão falando, elas têm uma jornada incrível e poder compartilhar isso, sabe? Você ter realmente um tempo para conversar com essas mulheres, elas escutarem a sua história, falarem da história delas para vocês, foi incrível, assim, é um programa muito, muito, muito rico para quem quer aí almejar e alcançar a parte de liderança feminina nas empresas. Obrigado, Blenda. E o melhor de tudo, isso está tudo dentro do pacote, porque o Pacto Global nos entrega tudo isso. Então, tem um filme que eu gosto muito, que é Matrix, eu sou um pouco mais velho que todos os que estão aqui, que um dos protagonistas, ele tinha uma frase com o Neo, quem viu o filme sabe, que diz, cedo ou tarde você vai perceber, assim como eu, que há uma diferença enorme entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E, para mim, essa frase reflete muita coisa, porque antes de eu conhecer o Pacto Global, de assinar o Pacto Global, a gente tinha toda uma ideia equivocada, e depois que assinamos, depois que participamos, depois que começamos a entender do que se trata e começamos a nos relacionar com as pessoas, é que realmente a gente entendeu que a gente devia ter assinado 10 anos antes, não sei se dava para assinar 10 anos, mas a gente deveria ter assinado muito antes, porque realmente é um grupo de trabalho onde você não tem discriminação pelo tamanho da empresa, onde você não tem esse tipo de problema, porque é todo mundo discutindo as mesmas problemáticas. Então, eu pedi para o pessoal do Pacto nos acompanhar hoje, para que eles contem um pouco como funciona, para que eles nos digam o que é o Pacto Global, o que são as iniciativas. Então, eu vou passar a palavra aqui para o senhor Guilherme Pinheiro, que ele vai poder fazer a sua apresentação e nos contar um pouquinho sobre a iniciativa. Guilherme, todo seu, a plateia. Oi, Rodolfo, tudo bem? Vocês me escutam? Estamos te escutando muito bem, Guilherme. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Obrigado eu. Rodolfo, vou te fazer um grande pedido, eu vou te mandar a apresentação por WhatsApp, e aí eu vou pedir para você compartilhar a tela para mim, porque o meu computador, ele tá aqui meio... Ele tá decidindo se ele ainda quer trabalhar ou não, ele tá travando um monte, então eu tô tentando acessar a minha apresentação por aqui, mas ela não carrega. Como eu tenho ela salva no telefone, eu te passo, e se você puder fazer esse grande favor para mim, vai me ajudar bastante. Claro, pode passar para mim a apresentação, que eu já compartilho. Tá, tô te passando aqui, faz só um segundinho. E aí, enquanto isso, enquanto eu vou pegando aqui para poder encaminhar para o Rodolfo, eu vou me apresentando para também não ficar esse marasmo. Gente, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou do time de adesão do Pacto Global da ONU. Aqui no Pacto Global da ONU, nós somos a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A gente está dividido em 65 redes locais e nós respondemos diretamente ao secretário-geral das Nações Unidas, que hoje é o Antônio Guterres. A Sofia tá por aqui. Oi, Sô. Oi, Gui, entrei agora. Vou pedir para você compartilhar a tela, porque eu estava pegando a apresentação para mandar por WhatsApp para o Rodolfo, porque meu computador está aqui. Trabalho e não trabalho. Então, se você puder compartilhar, Sophie, vai me ajudar muito. Claro, já vou compartilhar aqui. Ai, muito obrigado.
Então, gente, é o que eu vinha falando. A gente é uma iniciativa que representa diretamente, respondemos diretamente ao secretário-geral das Nações Unidas, que hoje é o Antônio Guterres. Surgimos nos anos 2000 como uma iniciativa do então secretário-geral Kofi Annan, e nós somos o que é o nome autodescritivo, um pacto entre sociedade civil, governos, Nações Unidas e o setor empresarial, para que a gente possa alavancar a agenda de desenvolvimento sustentável e chegar no futuro que a gente almeja, e que a gente sempre fala de desenvolvimento sustentável, de agenda dos ODS, depois da agenda de 2050. Então, a gente constrói junto com as empresas as ferramentas para que a gente possa ir ao longo do caminho das pedras, indicar para vocês como vocês podem agir para alavancar a agenda interna da empresa no desenvolvimento sustentável. Então, eu estou compartilhando a tela, a gente consegue passar um pouco mais a fundo pela... Ih, a Sofia caiu? Está difícil. Mas então, seguindo aqui a minha fala, vou mandar novamente para você então, Rodolfo. Sofia voltou. Aí, voltei, perdão. É que não estava funcionando, aí eu fui recarregar a página e acabou saindo. Mas vamos lá, vou compartilhar a tela inteira, eu acho que vai ser mais fácil. Sim, de qualquer maneira, Rodolfo, eu deixei aqui um backup com você, tá? Se precisar. Acabei de te mandar no seu WhatsApp. Então, gente, Sophie, pode ir para o slide que a gente dá o panorama do pacto, por favor, no mundo? Para que vocês possam entender um pouquinho maior em números, hoje nós somos, então, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa. A gente está presente em 162 países, já temos mais de 21 mil empresas participantes, esse número está um pouquinho desatualizado, e a gente está dividido em 65 redes locais. Por que existe essa divisão? Porque a gente entende que, por mais que sustentabilidade seja uma pauta global, não dá para a gente falar de sustentabilidade sem que a gente olhe para as dores e para os cenários socioeconômicos, políticos, fiscais dos países. Então, a gente precisa de especialistas que estejam por dentro do que está acontecendo em cada uma das realidades das empresas que fazem parte da nossa iniciativa, para que a gente possa ser muito mais assertivo na criação de ferramentas para ajudá-los, né? Que é muito do que o Rodolfo trouxe na sua fala e também na fala da Blenda. Então, hoje, a Rede Brasil já é a segunda maior rede do Pacto Global. A gente é a rede que mais cresce dentro do pacto, então a gente está atrás apenas da rede francesa em número absoluto de participantes, já somos a maior das Américas, e como a gente cresce mais rápido que a rede da França, daqui a pouco a gente já vai passá-los também em número absoluto de participantes. Isso é muito importante porque faz com que a gente não só tenha uma visibilidade muito crescente ao governo federal e às entidades políticas brasileiras, mas também faz com que a gente atue como uma janela, uma vitrine de boas práticas no cenário internacional para o sistema das Nações Unidas e para as outras 64 redes do Pacto que espelham muito do que a gente desenvolve aqui na nossa Rede Brasil. Temos mais de 2.200 participantes, sendo mais de 700 companies, então grandes empresas com mais de 249 colaboradores e mais de 1.100 pequenas e médias empresas. Eu acho que é importante trazer esse número. A maior parte da nossa base de participantes é de pequenas e médias empresas. Então, a gente tem proposta de valor para ajudar vocês no seu processo de crescimento quanto empresa, mas também para que vocês não achem que, poxa, só porque é uma iniciativa da ONU, não é para mim, não é para minha empresa, é para vocês, e o nosso objetivo é ajudar vocês. Então, a gente dá essas ferramentas para todas as empresas, algumas com muito mais grau de engajamento, porque tem mais colaboradores no quadro de funcionários para trabalhar em muitas frentes ao mesmo tempo, mas tem muitas pequenas e médias empresas que, mesmo tendo uma quantidade mais restrita de colaboradores, engajam muito a fundo numa pauta que faz parte do seu core business e soma muito em termos de conteúdo, em termos de fala, em termos de compartilhamento de experiências, o que é muito importante. Não tem nada melhor do que quando uma pequena e média empresa sobe no palco e dá aula e aí ensina muito também para as grandes corporações que têm a aprender conosco, tá? Sophie, pode passar o slide, por favor, para que a gente possa começar a falar? Resumindo em poucas palavras o nosso propósito, então, a gente quer ajudar vocês a transformar as estratégias empresariais que vocês já têm nas suas empresas, para que a gente possa criar, então, um futuro melhor para todos, que não deixe ninguém para trás. Não só no nosso país, mas também nos outros 161 em que a gente tem iniciativas, para que no fim a gente possa ter um mundo melhor. Então, como que a gente faz isso em prática, né, aqui na nossa rede local? A gente trabalha com 3 frentes de atuação: conhecimento, engajamento e visibilidade. E aí, uma vez que vocês entram no Pacto Global, vocês passam a ter acesso a tudo que eu falar, de agora até o fim da minha apresentação. Sophie, por favor.
Então, em termos de conhecimento, a gente começa a nossa frente de diálogo com o Jornada ODS. O que é o Jornada? O Jornada nada mais é do que um curso introdutório de sustentabilidade para que a gente possa falar com os colaboradores das áreas que não sejam as responsáveis pela entrada da empresa no pacto, o que é o pacto, qual é a importância do desenvolvimento sustentável e o que significa a empresa estar na maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. E aqui, a grande importância do Jornada é que a gente consegue, por ele, começar a capilarizar para outras áreas, aquela pulguinha atrás da orelha do, poxa, como que eu posso me mexer para poder fazer com que a minha área comece a caminhar de maneira mais estruturada dentro das ODSs. É um curso que acontece 4 vezes ao ano, ele tem 10 semanas de duração, e aí vai alternando uma semana de encontro ao vivo e uma semana de conteúdo para casa. Então a gente trabalha muito nessas duas frentes de atuação para que a gente consiga sempre trazer uma coisa bem interativa para vocês se reunirem em breakout rooms com outras empresas dos setores, para que vocês possam trocar experiência. Todos os colaboradores ganham certificação, quem participa do Jornada, e aí como acontece 4 vezes ao ano, e vocês podem colocar 4 colaboradores em cada turma, enquanto vocês estiverem no pacto e tiver colaborador novo para colocar no Jornada, vocês podem ir fazendo uso dessa ferramenta. E cada turma do Jornada tem o seu próprio canal de interação e networking no LinkedIn, o que é muito legal, porque ali a gente já consegue fomentar a troca, tanto a nível de colaborador, de pessoa para pessoa, porque a gente tem ali fóruns de discussão e tudo mais, mas também trocas institucionais entre empresas, que às vezes uma empresa já tem uma ferramenta para ajudar numa dor que outra empresa também encontra, e aí desde o comecinho, que é o primeiro passo da entrada de vocês mesmo para o pacto, a gente já fomenta esse networking, que é muito importante para o longo, né, para o restante da trajetória que vocês vão desenvolver conosco. Sophie, por favor. Além do Jornada, a gente oferece também um Academy, que hoje é a maior plataforma de e-learning e sustentabilidade corporativa do mundo. A gente tem cursos dos mais básicos até os mais complexos sobre as 3 esferas ESG, então social, ambiental e governança. O que é o mais legal daqui? Todos os colaboradores que têm o e-mail corporativo da empresa têm acesso a todos os cursos, do estagiário ao CEO. E aí o que é legal é que todos os cursos também oferecem certificação e a gente consegue emitir para vocês um relatório de acompanhamento para ver quem está entrando, que cursos estão fazendo, além da gente ajudá-los no processo de distribuição de quais cursos são mais interessantes para as respectivas áreas dentro da empresa. Então, é uma ferramenta muito completa, ela tem cursos nos 6 idiomas oficiais das Nações Unidas, então, além de tudo, é meio que um Duolingo do pacto, vocês podem treinar sustentabilidade em outros idiomas, e a gente agora vai ter uma interface exclusiva para o Pacto Global da ONU Rede Brasil, em que a gente vai colocar cursos desenvolvidos pelas nossas equipes aqui dentro dessa plataforma. Então, além de tudo, vai estar ainda mais interativo pensando aqui no cenário Brasil. Além do Jornada e do Academy, fechando essa frente de conhecimento, a gente também trabalha com os Hubs ODS, que são uma maneira da gente capilarizar para fora de São Paulo o debate de sustentabilidade e a gente conseguir acessar de maneira mais precisa o que são as dores e o que são as necessidades das empresas nos outros estados do nosso país. A gente reconhece que o Brasil é muito grande, tem muitos Brasis dentro do nosso Brasil e é muito difícil a gente manter a mesma abordagem que a gente tem em São Paulo nos outros estados. Então a gente precisa dessa iniciativa para poder começar a ter uma interação maior. Hoje a gente já tem hub em 8 estados, são esses que estão com as bolinhas no mapa. Se a sua empresa tiver em algum desses estados ou tiver relação, algum tipo de atuação neles, vocês já podem entrar para o Hub, ele é um programa 100% gratuito, é só jogar no nosso site, Pacto Global, Hub ODS, aí vocês já podem fazer a inscrição e, consequentemente, começar a engajar. Aqui vocês vão ter acesso a uma agenda de eventos, a workshops, a palestras, para que vocês já possam aí ter essa interface de atuação conosco. E o que é interessante é que uma vez que vocês entram para o Pacto Global, a face da moeda muda. Vocês não só participam dos eventos como ouvinte, mas vocês também podem começar a disseminar as boas práticas de vocês e falar dentro do evento, que é um ponto muito importante para que vocês possam cada vez mais se aproximar da cadeia de valor que vocês possuem nesses respectivos estados. Seguindo aqui para a nossa parte de engajamento, a gente também trabalha com 6 plataformas de ação, em que uma vez que vocês entram no Pacto Global, vocês podem escolher 4 dessas plataformas para se engajar, colocando 3 colaboradores em cada uma delas. A plataforma de ação é um espaço de boas práticas e troca para que a gente tenha crescimento coletivo do setor.
Então, a ideia é que a gente consiga, em conjunto, reunir as empresas que têm os mesmos interesses, colocar elas para conversar, criar grupos de trabalhos para que a gente possa avançar na agenda de desenvolvimento sustentável dos respectivos setores das empresas de vocês. O que é interessante das plataformas é que cada uma delas tem um gerente, que é especialista no macrotema, e trabalha com um calendário de eventos trimestral. Então, a gente tem encontros, a gente tem workshops, a gente tem eventos mesmos presenciais ou híbridos dessas plataformas, para que vocês possam sempre estar engajando. E a gente também sempre tem uma empresa, que é uma empresa de grande porte, que nos ajuda no direcionamento das pautas, como, por exemplo, no Comunicar e Engajar é a Itaipu Nacional, na Água e Oceano é a EGEA, no Agro Sustentável é a Mosaic. Então, é muito interessante porque o debate é 100% centrado no mercado e construído pelo mercado, para que a gente possa começar a direcionar as ferramentas que ajudem vocês no processo de transformação das estratégias. Cada uma dessas plataformas é um mundo, então a gente fala de muita coisa. Então, em Água e Oceano, a gente fala sobre poluição de mananciais, recuperação de bacias hidrográficas. Em direitos humanos, a gente fala sobre combate ao etarismo, saúde mental, diversidade e inclusão. Em clima, a gente fala sobre mudança climática, muito agora também pensando em catástrofes, né? A gente tem o Rio Grande do Sul agora, infelizmente, em uma situação de bastante vulnerabilidade. Então, como que as empresas podem ajudar num processo de recuperação? Em contra a corrupção, a gente fala de compliance, de integridade, de cadeia de valor. No agro, é uma plataforma mais nichada para trabalhar com o setor, mas entender mais sobre circularidade no agro, sobre finança sustentável, sobre agroflorestamento, entre outras pautas. Em Comunicar e Engajar, que é a nossa plataforma mais transversal, a gente conversa com as empresas sobre como a gente consegue comunicar para os stakeholders a entrada de vocês no pacto de uma maneira mais assertiva, para poder passar esse valor para eles, ao mesmo tempo que internamente a gente ajuda a engajar os colaboradores a estarem envolvidos nas coisas que estão acontecendo no pacto. Vocês viram, é muita coisa que acontece, tem muitas frentes de atuação e a gente quer que vocês utilizem da melhor maneira. Então, é uma plataforma muito popular aí, principalmente entre as equipes de marketing. Sophie, se puder saltar para a nossa parte de movimentos, que é a nossa cereja do bolo, né? Em 2022, nós lançamos o Ambição 2030, que é um conjunto de 10 movimentos do Pacto Global, para que a gente pudesse começar a metrificar impacto. Então, a nossa ideia é que a gente possa, através desses movimentos, acelerar a Agenda 2030 para que a gente chegue lá em 2030 mais próximo das metas estipuladas pelas Nações Unidas. Então, a gente tem 10 movimentos aqui, vocês podem escolher quais movimentos vocês querem entrar, não é obrigatório que vocês entrem. Opa, Sophie, apareceu aqui uma mensagem na sua tela. Não é obrigatório que vocês entrem em nenhum desses 10 movimentos, se vocês quiserem apenas estar engajado com... apareceu na minha tela a mensagem, desculpa. Se vocês quiserem se vocês quiserem estar engajados só nas plataformas de ação, no Jornada ODS, no Academy, não tem problema nenhum, mas a partir do momento que vocês se sentirem preparados a entrar em uma meta pública e se comprometer conosco a cumpri-la até 2030, vocês podem fazer esse processo, e a gente tem uma jornada do participante em cada um desses 10 movimentos que a gente auxilia vocês nesse processo de implementação. Então, a ideia, em nenhum momento, é soltar a mão de vocês. É que a gente faça todo esse processo de construção em conjunto. Então, os movimentos de direitos humanos são Movimento Educa 2030, Elas Lideram, Salário Digno, Mente em Foco e Raça é Prioridade. 4 movimentos vêm das ODS de meio ambiente, que são o Impacto Amazônia, o Mais Água, a Conexão Circular e Net Zero. E a gente tem o Transparência 100%, que acontece relacionado à parte de integridade contra a corrupção. Sophie, se puder pegar o Elas Lideram, só para a gente mostrar um exemplo de movimento consolidado, para vocês verem como é a carinha de um movimento do pacto. Todos seguem uma estrutura semelhante. O que muda são a jornada do participante e as porcentagens da meta e da nossa ambição. Então, pensando no Elas, o que o pacto quer que aconteça é que a gente tenha 1.500 empresas comprometidas com o movimento até 2030, para que a gente tenha mais de 11 mil mulheres em posição de alta liderança. Guilherme, o que é alta liderança? A gente senta com vocês, a gente estuda o organograma e em conjunto a gente define. Aí vocês escolhem ou ter 30% de mulheres em cargo de alta liderança até 2025, ou ter 50% de mulheres em cargo de alta liderança até 2030. Se vocês já tiverem essa meta batida, é melhor ainda, porque vocês entram no movimento como uma referência para as outras empresas do setor e vocês têm mais possibilidade de ganhar premiação e visibilidade. Então, para quem está avançando na jornada, é legal porque a gente ajuda a impulsionar esse processo.
Mas se vocês já estão com a meta batida, vocês entram aí com a possibilidade de já virar referência. Então, esse é a perspectiva. Como que a gente ajuda vocês? Engajamento de alta liderança, então a gente leva os CEOs, as diretorias das empresas para eventos nacionais e internacionais do calendário das Nações Unidas, para que a gente faça um processo de sensibilização. A gente também trabalha com tudo que está escrito aqui na Jornada Free, então workshop, sessão de mentoria, plantão de dúvida, para que vocês possam entender o que precisa ser feito e como vocês podem alavancar a participação de mulheres na liderança das respectivas empresas. A gente também trabalha com monitoramento de dados para que a gente possa metrificar o impacto e passar para vocês como vocês estão avançando na agenda enquanto vocês estão conosco aqui no Pacto Global. E como eu falei, premiação e visibilidade, que é anual, a gente premia as boas práticas, e quanto mais vocês se engajam no movimento, quanto mais vocês têm boas práticas, mais visibilidade vocês ganham, consequentemente mais espaço de fala nos nossos eventos, que é muito importante para fomentar o networking, aproximar a cadeia de valor, aproximar os clientes e gerar novos negócios. Então, Sophie, mostra aí algumas empresas que estão comprometidas no Elas, por favor. A gente sempre tem aí grandes empresas embaixadoras que nos ajudam com a viabilidade financeira, então no caso do Elas é a Uber, a Animalia, Banco do Brasil e a Mais Mulher 360. Importante ressaltar que a Ambipar, ela é impulsionadora do Ambição 2030, então ela está com a gente em todos os 10 movimentos. Nesse do Elas, em especial, a gente também trabalha com uma série de não empresariais estratégicas que nos ajudam a criar saliência na pauta. Temos como parceria a ONU Mulheres, e aqui nessa parte de empresas comprometidas, algumas das grandes empresas que estão conosco já nessa jornada para que a gente possa até 2030 alcançar a meta de mulheres em posição de liderança. Então, falando um pouco mais da nossa agenda de eventos e pensando aí onde que a gente consegue levar vocês e dar visibilidade para a ação de vocês, e consequentemente construir aí um processo de crescimento conjunto. Sophie, se puder mudar para o slide da nossa agenda. Quando eu falo de uma agenda de eventos em escala nacional e internacional, alinhada com as Nações Unidas, eu falo de grandes eventos como, por exemplo, o Encontro do G20, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, a COP29 no Azerbaijão, que a gente vai participar, mas não é o nosso foco, porque o nosso principal objetivo é a COP30 em Belém, em casa, né, ano que vem, então a gente vai estar em grande peso nessa COP de 2025, mas eu falo também do Fórum Afrodescendente, que acontece em Genebra, do High Level Delegation de Nova York, do Fórum Ambição 2030, né, inclusive que o Rodolfo participou, que contou com a participação do Paul Polman, da Luísa Trajano, que acontece aqui em São Paulo. Temos o SDGs em Brasil, que é um evento muito legal, porque ele acontece em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas na nossa sede lá em Nova York, e é um evento centrado nas boas práticas do mercado brasileiro. Então, é um evento feito para nós. Eu acho que isso é o mais interessante, né? Porque é um espaço que cada vez mais o Pacto Global, Rede Brasil, consegue consolidar aí na esfera internacional, trazendo saliência também na nossa sede em Nova York. Climate Week, a COP de Biodiversidade, o Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Empresas, então é muita coisa, sem contar os eventos dos hubs e os eventos internos de cada uma das plataformas e internos de cada um dos movimentos. Então tem muita frente de atuação em conjunto. Guilherme, aí vocês devem estar pensando, como que a gente faz adesão e tal? Vou explicar o passo a passo agora para vocês. Ela é simples e vocês têm 3 obrigatoriedades conosco apenas. A primeira delas é, vocês não podem violar os 10 princípios que eu comentei com vocês no começo da minha fala. Então, esse é um princípio básico de entrada da empresa no pacto. Além disso, a gente também pede para vocês anualmente fazerem uma comunicação de progresso. A ideia é que seja um tipo de documento alinhado muito com o GRI, ele está 100% em português, vocês só preenchem o que vocês realizam junto ao Pacto Global, para que a gente possa fazer um acompanhamento de como vocês estão avançando nas agendas internas da empresa, enquanto vocês estão conosco aqui no Pacto. Então não é para ser um peso, não é para terceirizar esse tipo de documento, contratar uma empresa para fazer para vocês, a ideia é que vocês possam ir mensurando o que vocês vêm fazendo, e que depois de 2, 3 anos aqui conosco, vocês possam sentar e olhar, poxa, como que o Pacto nos ajudou? Então é para isso que serve a comunicação de progresso. Entrando esse ano no Pacto, vocês só emitem ano que vem, e a gente tem um time de adesão, de engajamento, que ajuda vocês em todo esse processo de preenchimento, para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade. Além desses 2 pontos, a gente tem a contribuição anual, que é um pagamento que vocês fazem para a gente, para vocês entrarem no Pacto e se manterem aqui conosco. Entrando em junho, vocês pagam em junho de 24, junho de 25, junho de 26 e por aí vai.
é um pagamento em parcela única, que funciona da seguinte maneira. Você pega aí o faturamento anual bruto da empresa, converte para dólares e vê em que faixa vocês se enquadram. Se vocês faturarem até 25 milhões de dólares, vocês pagam uma anuidade de 450 dólares. A gente converte esse valor para real, chega um boleto em real para vocês, e vocês só fazem esse pagamento após a entrada de vocês no pacto. Então, o que eu acho que é o mais interessante de ressaltar aqui em relação à contribuição é essa contribuição que garante que a gente consiga oferecer para vocês tudo isso que a gente falou ao longo dessa apresentação. E pensando em todos os espaços de networking, de troca e de crescimento setorial que a gente almeja que vocês tenham acesso e que vocês construam aqui conosco, essa anuidade é um investimento inicial que tem que se pagar no longo prazo de participação de vocês aqui no pacto. Tá? Então, não é para ser um peso também, não é para prejudicar o orçamento, é para nos dar viabilidade na atuação, e a gente espera que com tudo que vocês construam aqui dentro, vocês tenham esse valor aí como um retorno passivo, tranquilamente, para manter a participação conosco. Tendo ciência de tudo isso, a formalização da entrada é muito simples. A gente precisa que vocês tenham uma carta de adesão assinada pela mais alta liderança da empresa, em que nela vocês vão se comprometer a não violar os 10 princípios e a fazer a comunicação de progresso anual. Além disso, a gente precisa do cartão CNPJ da empresa, vocês anexam esses 2 documentos no nosso formulário que está no nosso site, e aí vocês preenchem um espaço cadastral com o nome da empresa, quantidade de funcionários, faturamento anual bruto, que é autodeclarado, a gente confia em vocês nesse processo de declaração do faturamento, e aí vocês mandam o processo de adesão. Chegando aqui para a gente faz uma análise de integridade alinhada aos 10 princípios, envia para Nova York, o nosso escritório global lá de Nova York aprova, e uma vez que é aprovado, vocês fazem o pagamento da contribuição após o e-mail de boas-vindas e já começam a engajar em absolutamente tudo que vocês quiserem dentro do que eu apresentei para vocês ao longo da apresentação. Eu encerro minha fala por aqui, Rodolfo, se tiver algum tipo de dúvida, fico à disposição, a Sofia também, e eu espero poder encontrá-los nos próximos eventos do Pacto, junto ao Rodolfo, para que a gente possa alavancar a agenda de vocês e fazer uma construção conjunta, que é o mais importante. Obrigado, gente. Obrigado, Sofia, por compartilhar a tela. Boa, Gui, parabéns. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Guilherme, obrigado. Obrigado, Sofia, por participar. Eu somente quero comentar para os participantes de que realmente o Pacto Global entrega tanta coisa que se vocês querem abraçar tudo, não vão dar conta, tá? É muita coisa. A gente finalmente tem que decidir o que fazer e ir crescendo junto com o Pacto. Com respeito à taxa de adesão, ela é ínfima e ridícula. Ou seja, se a gente fatura menos de 130 milhões de reais por ano, a gente paga R$2.300 por ano para ter todos os funcionários com acesso à Academy, ter acesso a todas as plataformas, a todos os movimentos, ou seja, na verdade a gente se complica com o pacto quando a gente quer abraçar tudo. Eu lembro quando a gente começou, a gente queria entrar em todas as plataformas, a gente finalmente entrou em 3, porque a empresa permite isso, mas a gente entrou em 3 plataformas, a gente está em 3 movimentos, e para a gente, por enquanto, é suficiente, a gente não dá mais conta, porque é muita informação. A Adriana fez a pergunta de se tem uma quantidade mínima de colaboradores, quem for consultor individual, empresa pequena, tipo boutique, também pode aderir, Adriana, se na verdade não tem nem mínima nem máxima. Na verdade, Rodolfo, agora a gente está com uma diretiva do nosso escritório global, a gente tem uma restrição de acima de 9 colaboradores. Isso envolve estagiários, envolve também PJs. Se juntando estagiários e PJs, a gente conseguir chegar a 9 colaboradores, a 10 colaboradores, a gente já consegue fazer a adesão. Por que para menos de 9 colaboradores, a gente não está fazendo essa adesão agora? Porque como é o que você falou, é tanta coisa que a gente não consegue direcionar uma proposta de valor para uma empresa que tenha menos de 10 colaboradores. Então, o que a gente está fazendo agora a gente está reestruturando uma proposta de valor para que a gente possa engajar microempresas, e aí, enquanto essa proposta de valor ela está
ela está sendo construída, vocês já podem engajar conosco nos hubs e também nos cursos gratuitos do Academy. Tem alguns cursos gratuitos, vocês podem acessar, Academy UN Global Compact, e aí vocês já vão se familiarizando. E aí é por conta dessa questão de burocracia. A gente viu que a gente não conseguia cobrar de empresas com até 9 colaboradores o mesmo nível de engajamento, comprometimento, até mesmo nos dados que precisam ser apresentados na COP, do que empresas acima de 10. Então, a gente está atualmente com essa restrição. Mas, assim que a gente estiver com o processo de readesão aberto, né, para as microempresas, a gente entra em contato também com o Rodolfo, a gente faz essa ponte, e aí vocês vão tá cientes. Obrigado, Guilherme. Eu realmente não sabia, mas... Imagina, é recente, porque o nosso escritório global, ele pediu para... Veio de cima para baixo, assim, não foi uma questão nossa, foi de Nova York, e a gente precisa seguir, mas o objetivo não é também deixar vocês desamparados, tá? Então, no que a gente tiver como ajudar, com os eventos dos hubs, com os eventos em São Paulo, enquanto a gente está nesse processo de transição, vocês vão poder seguir conosco, né, Sophie? Perfeito, Gui, isso mesmo. Bom, mas como comentava para vocês da experiência, ou seja, o que eu recomendo sempre? Primeiro, assinar o pacto, não tem jeito, a gente tem que assinar esses 10 princípios. Eu até comentava para a Sofia que quando a gente fez realmente o cruzamento de todas as empresas que diziam que assinavam versus as que realmente eram signatárias, a gente queimou da nossa plataforma Certras quase 60%, porque muita gente dizia que era assinante e não era, então agora a gente faz as duas perguntas. Se você fala que é signatário do Pacto Global, a gente comprova agora diretamente o Pacto Global, e se você não é signatário, a gente pergunta se você concorda com os princípios, que são duas coisas diferentes. Mas isso no processo de homologação, em todos os processos de homologação, na verdade. A gente participa de 3 plataformas, mas que é muita coisa, a gente realmente tem que encontrar a plataforma que mais engaja com a gente, se 3 ou 4 atendem, ok, mas vocês têm que ter claro de que vocês vão ter jornadas online, jornadas presenciais, chega a informação, convite para evento em todo quanto lugar, então, e a gente tem que participar, e para mim, na minha experiência pessoal, com o Pacto, a melhor coisa desses eventos presenciais é que a gente tem espaço de fala. Efetivamente você consegue dar a tua opinião, dar o teu parecer, não se tratam só de palestras, são espaços de discussão, que essa é a grande diferença com outros lugares, ou seja, nos eventos que eu vou sempre no Pacto, eu consigo conversar com clientes, com fornecedores, com colegas, inclusive com concorrentes, e a gente consegue discutir pontos de vista importantes sobre sustentabilidade em geral, mas também sobre governança, sobre todos os aspectos que a gente está falando nesse curso. De fato, esse curso Jornada ESG, que a gente está participando, ele nasceu basicamente porque eu tinha entrado na plataforma de clima, estava no movimento Net Zero, e eu estava prestes a deixar o movimento Net Zero, porque eu falava que eu não consigo aportar valor algum aqui, ou seja, Certras emite quanto de pegada de carbono? Zero comparado com a Eletrobras. Comparado com a Localiza, zero. Então, o que a gente vai agregar de valor? E no nosso caso particular, a gente definiu, que vocês vão ver isso na próxima aula, de que se a gente, como conjunto, como ecossistema de fornecedores homologados, que já estamos em 32 mil, conseguimos medir nossa pegada de carbono em conjunto, a gente consegue chegar no pacto com uma redução importante e falar, olha, apesar de que somos empresas menores, temos uma redução importante de pegada de carbono. Por isso que foi a ideia da jornada ESG, que depois eu comecei a promover com as empresas compradoras, e eles toparam de nos ajudar e nesse processo de treinamento. Então, eu deixo a dica, pessoal, por exemplo, de toda a agenda de eventos que o Guilherme comentou, eu consigo ir a alguns eventos no Brasil, sempre vou nos eventos dos movimentos, por exemplo, eu lidero diretamente o movimento anticorrupção aqui na Certras, a Blenda lidera o movimento de igualdade de gênero, então a Isabela vê clima, então elas vão nos seus encontros, eu não consigo ir em todos, mas no único evento internacional, não no único, mas no que eu sempre reservo um orçamento que todo ano me batem, mas eu no evento de Nova York, o SDG em Brasil, porque é um espaço de troca que é incrível, porque lá você se encontra com grandes CEOs de grandes empresas ou pessoas
trabalhadores de grandes empresas trocando ideias específicas sobre todos os movimentos que nós participamos. No ano passado eu participei da oficina, por exemplo, de integridade, onde a gente recebeu uma palestra muito legal de qual é a diferença da integridade com a empresa americana versus a empresa brasileira, como eles vêm totalmente diferente. Por exemplo, a homologação que a gente faz hoje de vocês, lá não existe. Para eles é natural que você cumpra com as leis, ou seja, é natural que as empresas cumpram com as leis. E aqui a visão é diferente, aqui a visão é mais de fiscalização, lá a parte de integridade está mais associada a combater a corrupção, que não aconteça corrupção fora do país. Então, são eventos que são muito legais, que nos dão uma oportunidade de troca, e vocês não precisam participar de todos. O importante é, o valor investido é mínimo, de fato irrisório, comparado com todo o benefício que o Pacto Global entrega. Pessoal, eu abro para perguntas, aproveitem o Guilherme, a Sofia, que estão aqui, aproveitem de perguntar pela agenda, se vocês quiserem, ou como aderir também, como a Adriana perguntou. Eu acho que o Grupo Tigre é signatário, né, Pedro? Sim, somos sim. Já faz, acho que uns... Bom, eu estou desde 2022, acho que deve ser desde 2018 que a gente é signatário. E a gente faz parte de duas plataformas de ação, tanto de água e a de anticorrupção. E hoje a gente está mais presente no movimento Mais Água também, que é um movimento muito rico para a gente, por conectar diversas empresas da cadeia, né, da água em si. Então, tem desde fornecedores, como nós, como as companhias de saneamento. É muito rico para a gente, sabe? Não, muito legal, Pedro. Obrigado pela experiência. Mais alguém já é signatário dos que estão participando hoje? Hoje faltou um monte de gente na reunião, deve ser pelo Dia dos Namorados, mas a aula fica gravada, assim que Verdade. a gente coloca aqui depois na aula. Michael, pode falar. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Rodolfo. Nós somos signatários também do Pacto Global, desde 2023, e a gente está agora até julho, 31 de julho, a gente deve entregar a primeira COP. E, enfim, é muito bom realmente a plataforma Academy, tem muito curso bom, muita coisa, muita informação boa mesmo para as empresas. Desculpa, de qual empresa você é, Michael? Ambientais, soluções e meio ambiente. Ah, legal. Muito bom. E aí, Michael, você precisando de algum tipo de ajuda, desculpa, gente, no processo de envio da COP ou dúvida em relação ao preenchimento de formulário, eu vou deixar aqui no chat o e-mail da nossa equipe de engajamento que pode ajudar vocês, tá bom? Tá bom. Mas, por enquanto, não, Guilherme. Obrigado. Eu participei recente de um webinar sobre o preenchimento da COP. Então, foi muito bom lá. Acho que está bem fácil de entender o preenchimento. Eu já fiz, na verdade, preenchimento no Excel. Ah, maravilha. E aí eu estou levantando alguns documentos para poder depois fazer só a transmissão da COP direto. Não, mas... Coloquei meu e-mail também no chat, né, caso vocês queiram. Obrigado. Depois fiquem à vontade, aí todos que tiverem dúvidas. E não tem que ter medo da COP, não, do Comunicação de Progresso. Basicamente é um questionário que a gente preenche com a realidade, e por isso que a gente faz essa conversa antes sobre marketing sustentável e tudo isso, porque a gente coloca o que tem. Não se trata de se encher de flores, se trata justamente de ano a ano crescer, ano a ano avançar. Então, é uma comunicação que é muito legal, porque vocês realmente conseguem ver no ano seguinte tudo que vocês fizeram, ou tudo que a gente deixou de fazer, porque às vezes acontece que a gente dá uma freada e não percebe, por isso que tem que medir todos os anos. Assim que, para mim, é o evento, de fato, quem faz isso é a Isabela, que está aqui com a gente, ela que preenche, eu reviso junto com ela, mas é uma das ações que é legal para a gente realmente ir avançando nas ações ASG. Pessoal, quem tem mais dúvidas, aproveitem a presença da Sofia e do Guilherme. Hoje estamos em um dia especial, diferente, mas aproveitem que podemos esclarecer todas as dúvidas. Com respeito aos Hub EDS, pessoal, também essa é uma experiência que eu tenho, é muito legal, porque o Hub EDS são eventos que são gratuitos para empresas que não são signatárias do pacto, e sempre é bom vocês
entrarem no Hub para conhecer. É como se fosse um test drive do Pacto, e é muito legal, porque nos eventos que eles fazem, eles sempre convidam grandes empresas. Eu participei recentemente de um no Rio de Janeiro, na Firjan, onde palestrou a Porto Sudeste, que é uma grande empresa bom, é um porto, mas também junto a uma empresa de mineração, e eles mostraram um monte de ações da ESG que estão fazendo, e entre elas ações que envolvem os fornecedores, então é sempre importante conhecer os cases dele. Também participei de uma apresentação da CPFL, onde também falaram muito sobre o que eles estão fazendo em matéria de fornecedores, exigências que estão fazendo, então é muito legal participar de tudo isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou já liberamos vocês? Bom, somente vou voltar aqui a minha apresentação. Aqui tem... Michael, pode falar. Rodolfo, a minha pergunta, na verdade, não é para o pessoal do Pacto, não. É em relação às aulas lá da plataforma da Certus. Uhum. Eu assisti li, né, todas as aulas lá relacionadas às políticas, e aí tem um exercício lá que é elaborar uma política, né? Aí tem que postar lá. Isso tem um prazo? Eu estou terminando ainda de hoje para amanhã. Não, fica tranquilo. Se para vocês colocarem a política, na verdade, terminar as aulas e terminar o EAD, vocês têm um ano inteiro para fazer isso. Obviamente, quanto antes vocês terminem, melhor, porque a gente consegue iniciar o processo de certificação, que ele é gratuito para vocês que são fornecedores, então não se preocupa que dá para ter muito tempo. De fato, a Isabela vai subir um módulo novo de matriz de materialidade, a gente depurou a ferramenta, o Excel que eu mando para vocês, então vocês já vão poder utilizar. Ela deve subir amanhã também esse módulo. Tá. Pessoal... Isabela. Desculpa. Rapidinho, pessoal, boa noite. Só para avisar que eu já subi o módulo da matriz, né, os 2 módulos pendentes da aula da última aula, e já subi os módulos dessa aula de hoje também, tá bom? E as atividades, como o Rodolfo falou, vocês têm esse prazo de 1 ano, o quanto antes fizerem melhor, porque a gente vai corrigindo e vai mandando feedback. E aí, gente, eu agradeço só, se não tiver mais nenhuma pergunta direcionada ao Pacto, eu e a Sofia, a gente tem um outro compromisso agora institucional, e aí a gente precisa muito sair, senão a gente vai se atrasar, e aí eu queria agradecer vocês, então, pela atenção. Pedro, se for com a gente, eu espero, mas... Não, fique tranquilo, Guilherme, com o pessoal da Certus. Tá bom, então. Então, Rodolfo, eu agradeço muito, e vocês estão sempre à disposição. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Sofia. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Oi, Rodolfo. Uma Pode dúvida, falar. eu não sei se você consegue me ajudar. Eu lembro que comentaram nas inscrições que ia ser feito um grupo de WhatsApp com as pessoas que estão participando dessa jornada, só que eu não recebi nenhum convite. Eu não sei se eu passei o número errado às vezes. Na verdade, eu tenho um link no convite da reunião, a gente deixou um link para o grupo do WhatsApp. Eu vou copiar aqui para você na reunião, e você entra direto pelo link. Perfeito. Esse Muito daqui. obrigado. A Valeu. gente está utilizando o grupo por enquanto, durante as aulas, a gente utiliza o grupo mais para passar informação. Normalmente, quando vocês já começam a gerar atividades e tudo, por exemplo, na turma anterior, o grupo está servindo mais para troca, o pessoal fica mandando políticas ou se manda informação. Mas vocês podem utilizar o grupo à vontade. Eu particularmente, tento não incomodar vocês muito em grupos de WhatsApp e coisa assim, porque, bom, todo mundo está bem ocupado, mas se vocês precisarem, por exemplo, agendar uma sessão extra para tirar dúvidas, se vocês tiverem algum problema com a planilha de matriz de materialidade ou quiserem entender alguma coisa extra de política, a gente pode marcar em qualquer momento, já seja encontros individuais ou, se a dúvida for a mesma, algum encontro grupal extra durante a semana que a gente consegue fazer isso, tá bom? Tá bom, perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, eu volto com a minha tela final. Eu gosto muito da apresentação do Pacto porque, na verdade, cada vez que eles apresentam, eu aprendo algo novo. Porque é muita informação, mas o importante é, se as empresas de vocês
se os líderes das empresas são comprometidos com sustentabilidade de forma objetiva e verdadeira, o pacto é o caminho, porque o pacto tem os seus 10 princípios, como eles apresentaram. Vou até me apoderar da apresentação da Sofia, porque algumas coisas eles não mandaram, ou eles não mostraram. Mas, por exemplo, aqui são os movimentos. Os 10 princípios do Pacto Global, eles são básicos, ou seja, respeitar os direitos humanos, respeitar as relações de trabalho, respeitar o meio ambiente e não ser corrupto. Ou seja, por isso que eu falo, não é nada do outro mundo. Outra coisa que é muito impacto, a diferença de outras instituições que a gente participou, é que no pacto você pode até não concordar com outros, é importante com espaço de discussão e de respeito. Por exemplo, no evento de Nova York do ano passado foi muito interessante, porque tem muita empresa signatária do pacto que é do setor de agronegócio, especialmente bovino, de carnes, e no pacto tem toda uma série de pessoas que são vegetarianos ou veganos anti-carne. De fato, numa das apresentações à noite, tinha toda uma mensagem no céu: não coma carne, e estava todos os representantes da Friboi e de outras empresas ali. Então, isso que é o legal do Pacto Global, que como instituição, quando você faz esse networking, você não precisa concordar com o outro, basta respeitar o outro. Ou seja, lá não se gera esse espaço político, ideológico, de direita, esquerda, ou de faça isso, faça aquilo. A diversidade e inclusão é tratada de forma natural. Por exemplo, tem gente que não gosta do linguagem inclusivo, do todes, e tem gente que adora o linguagem inclusivo. Lá você consegue falar de qualquer jeito. A instituição não te obriga a tomar uma posição. O que ela, sim, obriga é que a gente concorde e cumpra com esses 10 princípios, e caso a gente decida entrar em algum movimento, que todos os movimentos são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas ODS, que a gente vá cumprindo. O pacto não dá um selo para vocês, ele não vai dizer certificação, certifico que a empresa de vocês é sustentável. O que ela faz para a gente é uma divulgação orgânica e natural. Eu, por exemplo, como experiência própria, eu tenho ido em reuniões de CEOs, por exemplo, da plataforma anticorrupção, onde não bato de frente, mas eu discordo de ações propostas por grandes empresas para avaliar os fornecedores. Teve uma especial que estava o CEO de acho que era da Sanepar, no Paraná, que ele falou: não, a gente tem que pedir para os fornecedores, todos eles aderirem, todos eles fazerem ações, vamos fazer um formulário, e quem não passa, a gente vai cortar esse fornecedor. Eu falava: amigo, entende a realidade? Ou seja, para a gente não é tão fácil, quando nós somos uma empresa menor, responder. É diferente pedir ações. Na época, eu até utilizo o exemplo porque estava o CEO da Scania. Eu falei: é diferente você pedir ações sustentáveis para a Scania, que é uma empresa de 150 anos, de não sei quantos milhões de reais em ventas, do que pedir para Pedro Raposo Transporte, que tem 2 caminhões e quando fura o pneu não tem nem dinheiro às vezes para trocar o pneu, porque ele está sendo meio que enforcado com os preços. Então, vamos com calma. E essas coisas são as que me dão espaço, os que podem dar para vocês também espaço de fala, especialmente com a expertise de vocês. Por isso que eu gosto muito do movimento. E quando a gente se compromete a participar de alguma jornada, o conteúdo é muito, muito legal. Por exemplo, os diferentes projetos das plataformas, as diferentes ODS, de fato, até a equipe de marketing da Certras lançou ontem no LinkedIn uma postagem, onde falava sobre os distintos processos de gestão de fornecedores, e foi possível associar cada processo a determinadas ODS, porque a realidade é assim. Ou seja, a homologação de fornecedores, ela existe para conhecer novas empresas, para trazer empresas íntegras que cumprem com as regras. A gestão de terceiros, ela está para garantir direitos trabalhistas de todas as pessoas, incluindo os terceirizados, e cada uma dessas ações se associa com o ODS. Com certeza, nas empresas de vocês, cada uma das ações, dos serviços que vocês prestam, também pode se associar a alguma ODS, e vocês aprendem a engajar isso. Por isso que os movimentos de ação são tão importantes. O que o Guilherme falou: se vocês já cumpriram com alguma das metas do movimento, é bom entrar. A gente, quando entrou no Pacto Global, já tinha cumprido a meta de mulheres na liderança.
mas isso não quer dizer que o movimento não nos agregou valor. Vocês viram as falas da Blenda que explicou o movimento Mentorelas, ou o curso Mentorela. E agora tem movimentos que para alguns fazem sentido, para outros não. Por exemplo, para certas, ser parte do movimento Impacto Amazônia não é que não seja interessante, mas a gente não consegue agregar tanto valor. A gente agrega muito mais valor, por exemplo, no movimento Net Zero, com essas ações de incentivar a descarbonização de toda a cadeia de fornecedores, o movimento Elas Lideram, que a gente já tinha batido a meta quando começamos, o movimento Mente em Foco, não sei, o Transparência 100% para a gente faz todo sentido. De fato, como vocês veem aqui, nós estamos nesse movimento, certo, ali, ativamente no movimento, trabalhando nisso. Então, a gente consegue avançar bastante. Se vocês pensam em participar em todos esses eventos, vai ser um investimento muito grande em viagem, mas se vocês têm as condições, obviamente, eu recomendo que participem. Eu queria muito num evento que teve em março, que era da OECD, mas não deu para ir por razões financeiras mesmo, então a gente sempre tenta participar do mais que pode. Isso é só aqui o calendário de eventos nacionais e internacionais. Mas sempre tem outro evento, outro curso que a gente consegue mandar um funcionário, então isso aqui fica muito, muito, muito legal. Pessoal, se não tiverem dúvidas, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, porque o pessoal do Pacto foi bem mais rápido do que eu esperava, assim que fiquem à vontade para esses minutos finais. Sandoval, estou com uma dúvida aqui. Eu não consegui participar integralmente da última agenda nossa e eu vi que a gente grava. Onde que fica disponível? Aqui vai me ajudar a Isabela. Oi. Fica disponível no módulo Aulas Gravadas. Na própria plataforma? Na própria plataforma, isso. Já está disponibilizado os dois primeiros encontros. Até sexta eu coloco o encontro de hoje lá também. Perfeito. Muito obrigado, Isabela. Nada. E quem mais, pessoal? Ninguém mais tem alguma dúvida? Bom, se não tem uma dúvida, eu sei que muita gente já saiu, mas vamos tirar nossa fotinho para postar para redes sociais. Liguem a câmera 2 minutinhos. Tem que tirar uma foto para dizer que no Dia dos Namorados estamos aqui forte e firme, tendo aula, conversando com o pessoal do Pacto. É só ligar a câmera, falar oi, que aí, quando vocês falam oi, o Google mostra para a gente a imagem. Oi, oi. Não tem problema, Michael, a gente... Mas já temos bastante gente, vamos lá, que eu vou tirar foto 1, 2 e 3. Eu sempre tiro 2, porque depois aqui na equipe me bate, que eles falam que eu fico escolhendo as piores fotos. Aqui a Paloma tá rindo, porque a Paloma é que mais, quando eu vou postar uma foto, ela me obriga a mostrar as fotos primeiro para ela. Assim que... Isabela, você consegue tirar outra foto nossa também? Vamos lá. Já tirei. Perfeito. E eu vou lançar a última agora. Foi. Pronto, pessoal. Bom, agradeço muito a participação de vocês. Fiquem à vontade de inscrever no grupo de WhatsApp. Se precisarem de alguma coisa, por favor, podem nos comunicar, tá bom? E desejo para vocês um ótimo resto de semana. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.